Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do terceiro ano do ensino médio. PET de número 4, atividades da semana de número 3. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte: a aresta da base de uma pirâmide quadrada mede 7 centímetros e a altura da pirâmide mede 12 centímetros. Determine o seu volume. Bom, pessoal, nós vamos trabalhar essa semana com pirâmide. Para calcular o volume de uma pirâmide, nós falamos nas semanas anteriores que para calcular o volume de um sólido, nós fazemos o quê? A área da base vezes a altura, não é isso? A pirâmide é muito parecida. A pirâmide, o seu volume é a área da base vezes a altura dividido por 3, tá bom? Então é muito parecido com o que nós fizemos na semana anterior. Falou o seguinte, que é uma pirâmide quadrada. Pessoal, as pirâmides levam o nome de acordo com a base. Se a base é um quadrado, é uma pirâmide quadrada. Se a base é um retângulo, é uma pirâmide retangular. Se a base é um triângulo, é uma pirâmide triangular, tá bom? Então, a pirâmide tem o nome associado à base. E aqui falou que a base é um quadrado. Então, se aqui é 7 centímetros, aqui também é 7. Ok? E falou que a altura dessa pirâmide é 12. Então, eu posso jogar direto aqui, olha. O que é a área da base? É a área de um quadrado. E a área de um quadrado, olha, como é que eu faço a área da base? É a área do quadrado. A área do quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. Ou simplesmente 7 ao quadrado, tá bom? Então, vamos direto para aqui. Então, o volume vai ser área da base, 49, vezes a altura da pirâmide, que é 12, dividido por 3. Aqui, pessoal, como está multiplicando, é melhor dividir por 3 primeiro. Se eu dividir por 3 aqui sobra 4, se eu dividir por 3 aqui sobra 1. Porque assim os números ficam menores. Então está sobrando o que ali? Está sobrando 49 vezes o 4, tá? Então eu posso fazer isso porque é uma multiplicação. Aí divide apenas um dos números, hein? Multiplicando aqui, ó, 49 vezes 4, 4 vezes 9, 36, vão 3, 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. Então o volume é 196, unidade de medida, ó, é centímetros. Então o volume é centímetros cúbicos. Tranquilos? Vamos para a questão de número 2. Vamos lá. Atividade número 2 diz o seguinte, olha. Uma pirâmide quadrangular regular tem todas as suas arestas iguais, sendo a área da base igual a 16 centímetros quadrados. Quanto mede a sua altura? Pessoal, eu quero saber a altura, né? E normalmente a gente chama de altura a letra H, ok? Eu quero saber essa altura aqui, olha. Isso é a altura, ó. Passa pelo vértice da pirâmide e toca na base, formando com a base um ângulo de 90 graus. Isso é a altura, é isso que eu quero saber. Observa que a pirâmide também é quadrangular, igual à atividade número 1. Só que qual que é a diferença dessa para aquela? Essa é quadrangular regular, quer dizer que as arestas todas são iguais. Então essa medida aqui de aresta é igual a essa, que é igual a essa, ok? Ele falou que a área da base é 16 centímetros. Pessoal, a área da base é um quadrado, né? Se a área do quadrado é 16, quanto que mede o lado? Para eu descobrir o lado, é só fazer isso aqui, ó. O lado é igual à raiz quadrada da área, ok? Então, isso quer dizer que o lado é igual à raiz quadrada de 16. O lado é igual a 4 centímetros. Aí, dá uma olhadinha. Aqui é 4 centímetros, aqui é 4 centímetros. Aí, eu quero saber a altura. Eu sei que a aresta aqui é 4. O que eu vou fazer para descobrir essa altura? Eu vou fazer aqui, olha, um triângulo retângulo. Dá uma olhadinha, ó. Eu vou pontilhar aqui, ó, para ficar melhor para você ver, em que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Vou até forçar aqui de vermelho para destacar ele, ó. Eu tenho um triângulo retângulo. E eu vou desenhar esse triângulo aqui do lado para ficar melhor para você visualizar, ó. Aqui é a altura, ó, dá uma olhadinha. Aqui é a altura que eu quero descobrir, ok? Essa aresta aqui
é essa daqui, que vale 4. Quanto que vale esse pedacinho aqui, ó? Esse pedacinho ali, pessoal, é a metade da diagonal do quadrado. Tá? Isso aqui é a diagonal do quadrado. Eu vou desenhar aqui a base para você ver, ó. Aqui é o quadrado, que é a base, que vale 4 e 4. Aqui é a diagonal. Como é daqui para frente, eu quero a metade da diagonal desse quadrado. Você lembra como é que calcula a diagonal de um quadrado? A diagonal de um quadrado, eu posso calcular ela ali utilizando o Teorema de Pitágoras. Tem uma pequena fórmula. Eu vou fazer o Teorema de Pitágoras para você ver, hein? Aqui é a diagonal, ó. Porque esse pedaço aqui vai ser a diagonal dividido por 2, ó, que é esse pedaço aqui, tá bom? Tem uma fórmula para diagonal. Eu vou fazer o detalhado para você ver como é que eu faço. Usando o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto, ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual 4 ao quadrado, vai dar aqui 16 mais 16. Diagonal ao quadrado é igual, somando 16 mais 16, dá 32. Diagonal é a raiz quadrada do 32. Aqui não tem raiz quadrada exata, mas dá para fazer a decomposição. Ao fazer a decomposição, ó, dá uma olhadinha, ó. Divide por 2, dá 16. Divide por 2, dá 8. Divide por 2, dá 4. Divide por 2, dá 2. Divide por 2, dá 1. Raiz quadrada, a cada 2 iguais pega 1. 2 iguais, pega 1. 2 iguais, pega 1. Esse que não tem igual, fica na raiz. O que eu peguei, multiplica. Então, diagonal é igual 2 vezes 2, 4, sobrou aqui, raiz de 2. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, olha. O que é esse 4? Esse 4 não é o lado do quadrado? Então daqui pra frente, quando você for fazer diagonal do quadrado, é só você colocar na fórmula. Diagonal é lado raiz de 2. Porque aí você não precisa ficar fazendo o Teorema de Pitágoras para encontrar a diagonal de um quadrado. Ó, lado raiz de 2. Essa é a fórmula. Aí, esse lado desse triângulo aqui é a diagonal dividida por 2, ou seja, 4 raiz de 2, eu vou colocar aqui, ó. 4 raiz de 2 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2 raiz de 2. Observa agora, pessoal, que esse lado, ok? Esse lado é 2 raiz de 2. Eu vou usar de novo o Teorema de Pitágoras. Quem que é a hipotenusa nesse triângulo? É o 4. Então vai ficar 4 ao quadrado é igual a altura que eu quero descobrir ao quadrado mais 2 raiz de 2, ó. 2 raiz de 2 ao quadrado. Então eu estou fazendo aqui duas vezes o Teorema de Pitágoras. Uma vez para mostrar para vocês a fórmula da diagonal de um quadrado e a outra vez para encontrar a altura do triângulo. Que a altura desse triângulo aqui, ó, perdão, a altura da pirâmide é o cateto desse triângulo, tá bom? Então fazendo aqui, ó, vai ficar 16 é igual a h ao quadrado mais, aqui os dois vai ao quadrado, ó, 2 ao quadrado é 4, e raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4, e raiz quadrada do 4 é 2. Então, ó, 16, 4 vezes 2 é 8. Vou passar para o lado de cá, vai ficar menos 8. Igual a h ao quadrado. 16 menos 8 é 8h ao quadrado. Para tirar esse h aqui, faz raiz no 8, né? Então vai ficar assim, ó, vou fazer aqui na frente. Então h é igual a raiz quadrada de 8. O mesmo processo, fazer a decomposição. Eu posso até usar daqui para frente, ó. Não vou nem fazer ela de novo, ó. Daqui para baixo, ó. Por 8. 2, 4, 2, 2, 1. Pronto. A cada 2 iguais pega 1. O que está sobrando? 2 raiz de 2. Nem precisa fazer de novo. Então a altura ali é 2 raiz de 2 centímetros. Ok? Vamos para a questão de número 3. Vamos lá. Atividade número 3 diz o seguinte, olha. A figura a seguir é uma pirâmide. E aí eu tenho uma pirâmide, pessoal, quadrangular, né? A base é um quadrado. Igual as duas anteriores. Aí está falando o seguinte, é correto afirmar que
O número de faces mais o número de vértices é igual a 13? O número de vértices mais o número de arestas é igual a 10? O número de arestas é igual ao número de faces? O número de faces é igual ao número de vértices? Observe que está falando de arestas, faces e vértices. Então vamos contar isso aqui de forma bem simples. Eu vou começar pelas faces. Quantas faces tem? Pessoal, é uma pirâmide o quê? Quadrangular. Então a base é um quadrado, não é? Se a base é um quadrado, automaticamente eu tenho 4 faces na lateral. Por quê? As faces laterais dependem da base. Se a base é um quadrado, tem 4 arestas. Ó, 1, 2, 3, 4. Se tem 4 arestas na base, do lado tem 4 faces. Então automaticamente eu tenho 4 faces na lateral, mais a face da base. Então eu tenho aqui, ó, 4 mais 1. Eu tenho 5 faces, ok? Vamos para os vértices. A base é um quadrado. Quantos vértices tem um quadrado? A quantidade de vértices é igual à quantidade de lados. Ó. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 vértices na base, mais o vértice fora da base, que é esse aqui. Ó. Então 4 mais 1 também, 5. Isso sempre vai acontecer, tá, pessoal? Faces e vértices serão sempre iguais quando eu falo de pirâmide. Agora eu quero aresta. Quantas arestas tem? Ou seja, aqui, ó, do lado aqui, a base tem 4, né? 1, 2, 3, 4. A base tem 4. E na lateral, quantas que eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então 4 mais 4, eu tenho 8 arestas. Agora nós vamos ver qual que é a opção correta. Letra A, face mais vértice é igual a 13, ou seja, face, quantas faces eu tenho? 5. Quantos vértices eu tenho? 5. Isso dá 10, então a letra A é falso. Então aqui é falso. Letra B, vértice mais aresta, ou seja, 5 mais 8, isso dá 13. E aqui está falando que dá 10, então isso é falso. Letra C, arestas é igual a face? A aresta eu vi que é 8. Face, isso é igual a 5? Não, isso é falso, né? Então aqui é falso. Na letra D, faces é igual a vértice? Foi o que eu falei com vocês. Isso sempre vai acontecer. Em pirâmide, sempre o número de faces é igual ao número de vértices. Ó, 5 e 5. Alternativa correta, letra D. Ok? Se soubéssemos disso, hein? Não precisaríamos nem calcular. Sempre vai acontecer, tá? Número de faces é igual ao número de vértices em uma pirâmide. Combinados? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Atividade número 4 diz o seguinte, olha. O desenho a seguir é de uma pirâmide oblíqua. E eu vou colocar aqui o desenho. Pessoal, dá uma olhada. É uma pirâmide oblíqua. O que é oblíquo, pessoal? Eu vou fazer aqui 2 figuras. Eu não vou fazer a pirâmide, não. Eu vou fazer 2 figuras. Uma que representa uma pirâmide que não é oblíqua e outra oblíqua. O lado das pirâmides é sempre um triângulo, né? Então eu vou fazer assim, ó, 2 triângulos, ó. Um triângulo assim e aqui está o plano, ok? E o outro triângulo eu vou fazer assim, ó. Dá uma olhadinha. Esse triângulo é um triângulo oblíquo, esse não, esse é reto. Por que que é oblíquo? Quando eu é uma figura oblíqua, a altura dela não vem no centro da base. Igual aqui, ó. Se eu falar de altura, a altura está aqui, ó. Vem no centro da base. Quando a figura é oblíqua, a altura forma um ângulo de 90 graus com o plano da base. Aqui está a base, né? E aqui está o plano da base. Então a altura não fica dentro dela, mas do lado de fora, na oblíqua. E nessa figura que nós estamos aí, olha, dá uma olhada. Qual segmento representa a altura? É o segmento lá em cima no vértice, o T, e embaixo o P. Ou seja, TP ou simplesmente PT. Combinados? Vamos para a questão de número 5. Vamos lá. Atividade número 5 diz o seguinte, olha. Um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa, cujo formato é de uma pirâmide, conforme ilustra a figura 1. Para tanto, o lapidador fará 4 cortes de formatos iguais nos cantos da base. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides.
nos vértices P, Q, R e S, ao longo dos segmentos tracejados, ilustrados na figura 2. Então eu tenho aqui, olha, eu tenho a pedra e tenho o modelo do que ele vai fazer. Ele vai tirar esses 4 quinas, ó, vai tirar essa quina, essa quina, essa quina e essa quina. Ele vai dar um corte, onde está aqui em vermelho. Aí diz o seguinte: depois de efetuado os cortes, o lapidador obteve, a partir da pedra maior, uma joia poliédrica, cujo número de faces, arestas e vértices são respectivamente iguais. Então eu quero nessa ordem, pessoal: faces, arestas e vértices. Vou te chamar a atenção, eu quero face, arestas e vértice da pedra trabalhada. Algumas coisas da pedra anterior vão ser mantidas. Por exemplo, faces. O número de faces vai ser mantido, mas vai acrescentar alguma coisa, não vai diminuir. Então eu vou primeiro olhar para a figura 1 e vou ver quantas faces tem. Dá uma olhadinha, olha, a figura 1 tem quantas faces? Nós fizemos isso na atividade de número 2 ou 3, se eu não me engano. Olha, a base é um quadrado. Se o quadrado tem 4 lados, automaticamente as faces laterais serão 4. Então eu tenho 4 faces laterais mais a base. Eu tenho 5 faces. Então na figura 1 eu tenho 5 faces. Só que vai acrescentar algumas faces. Por que que vai acrescentar? Na hora que ele cortar aqui, observa que é uma pequena pirâmide. Se eu apagar aqui, ó, eu vou apagar para ficar melhor para você ver. Vai sobrar essa face aqui, que é um triângulo, né? Olha. Ou seja, as faces iniciais estão se mantendo, ó, a base e a lateral. Só que está ganhando uma face aqui, vai ganhar uma outra face aqui, uma outra face aqui e uma outra face aqui. Ou seja, está ganhando mais 4 faces. Então é os 5 iniciais, que não perdeu nenhuma, mais 4. Eu tenho 9 faces. Arestas. Quantas arestas eu tenho aqui nessa figura? Eu tenho 4 na base, mais 4 nas laterais. Ou seja, eu tenho 8 arestas, não é isso? 8 arestas. Vai perder alguma aresta? Dá uma olhada. Perdeu alguma aresta? Não perdeu, né? As 4 da base estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Estão aqui. Mesmo que menores, tá? Elas continuam, mas menores. E as laterais, ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, as 8 continuam. Só que ganhou mais algumas, né? Quantas que ganhou a mais? Observa que nessa pequena face que gerou aqui, eu tenho 1, 2, 3 arestas. Isso vai acontecer em todas, porque as figuras retiradas são iguais, né? Então eu ganhei 3 aqui, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Ou seja, 8 mais 12 dá 20. Nessa ordem, olha, 9 faces e 20 arestas, eu já posso marcar aqui a letra A, olha. Que está na ordem, faces, arestas e vértices. 9 e 20 eu já posso marcar. Eu só vou concluir para você que aqui dá 13. O vértice tem que tomar um cuidado, porque vértice perdeu. Vértice ganhou uns e perdeu outros. Eu sei que são quantos vértices a figura inicial? São 5. Porque lembra, número de faces e número de vértices em pirâmide é sempre igual, né? Então se eu tenho 5 faces, eu tenho automaticamente 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Só que ganhou mais alguns e perdeu alguns. Por que que perdeu? Dá uma olhada. Aqui ganhou 1, 2, 3. Só que perdeu aquele do meio. Essa pontinha aqui perdeu ela, né? Então tá perdendo 1 e ganhando 1, 2, 3. Aqui ganha 1, 2, 3. Aqui vai ganhar 1, 2, 3. 1, 2, 3 vértices. Ou seja, 3, 6, 9, 12. Tá ganhando então mais 12. Só que ele perdeu quem? Ele perdeu essas quinas, ó. Porque essas quinas saíram. Então ele está perdendo 4. Então menos o 4. Ele tem que tomar cuidado se eu for fazer esse tipo de analogia, tá bom? Então, ó, 16 aqui, ó. 5 mais 12, 17. 17 menos 4, 13. Só para confirmar ali, letra A. Vamos para a última questão, vamos lá. Questão número 6 diz o seguinte, olha. É comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo,
formas e imagem por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos obtidos pelas intersecções de um plano com uma pirâmide regular de base quadrada. Segundo a classificação de polígonos, quais deles são possíveis de serem obtidos pelo artista plástico? Bom, pessoal, eu vou colocar aqui uma pirâmide. Essa é uma pirâmide que tem a base quadrangular, né? Que a base é um quadrado, porque ele falou aí que vai fazer uma obra a partir da manipulação do plano com uma pirâmide de base quadrada. Então aqui tem uma pirâmide de base quadrada. O que acontece? Ele vai fazer cortes. E esses cortes vão gerar polígonos. Por exemplo, olha, eu tenho aqui uma pequena pirâmide. Vou fazer uma rapidinha aqui, ó. Só para você entender a ideia. Eu tenho uma pequena pirâmide quadrangular. Se eu corto assim, ó, eu tenho um polígono aqui, ó. É um polígono que vai ter 4 lados, né? 1, 2, 3, 4. Ou seja, vai ser um polígono quadrangular, cortando desse jeito. Mas eu posso cortar assim também. Vai depender da forma do corte. Justamente porque, dependendo do número de arestas da pirâmide que eu conseguir alcançar, o número de pontos que eu conseguir cortar aqui nas arestas, vai me dar um tipo de polígono. Por exemplo, na letra A está falando assim, olha, ele vai obter apenas quadrados? Não. Ele vai obter várias figuras, e aqui eu vou colocar algumas para vocês. Ó, vou colocar, na verdade, todas. A primeira corte que ele pode fazer, dá uma olhada. Ele fazendo o corte nessa posição, ele vai ter um triângulo. Olha aí, olha, o triângulo em destaque. Então a letra A eu já sei que é falso, porque na letra A está falando apenas quadrados. Então a letra A não é a resposta. Eu estou mostrando para vocês um triângulo. Vou mostrar para vocês agora um corte em que vai gerar um quadrado. Dá uma olhada. Esse é um corte que gerou um quadrado. Então eu já tenho triângulos e já tenho quadrado. Aí você fica assim, então a letra B está certa? Porque na letra B fala triângulos e quadrados. Vamos ver se a B está certa? Vou colocar mais uma para vocês. Ó. Vai gerar trapézio. Olha aí. O corte feito gerou um trapézio. Então automaticamente a letra B está errada. Não é somente triângulos e quadrado. Eu já mostrei o triângulo, mostrei o quadrado e agora eu estou mostrando o trapézio. E vou mostrar mais uma. Vou mostrar de quadriláteros irregulares, ou seja, os lados têm medidas diferentes. Dá uma olhada. Quadriláteros irregulares. Mostrei o quê? Triângulo, quadrado, trapézio e agora quadriláteros irregulares. Aí você fala assim, professor, então a letra D está certa? Não. A resposta é a letra E, porque eu vou mostrar a última. Olha, dá uma olhadinha. Gerou o quê? Gerou um pentágono. E é o último corte que pode ser feito. Então eu tenho vários tipos de cortes, gerando triângulos, quadrados, trapézios, quadriláteros irregulares e pentágonos, como nós vimos aí. Resposta correta é a letra E. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida coloca nos comentários que eu vou te ajudando no estudo aí, tá bom? Dessa geometria espacial, dessas pirâmides. Que aí, você colocando as dúvidas, fica melhor para eu poder te ajudar. Beleza? Se você puder, se inscreva no meu canal e curta o nosso vídeo. Mais um grande abraço, Deus te abençoe e tchau!